Oiê, tudo bem com vocês, gente? Bom, estamos aqui inaugurando, né, estreando, enfim, que seja, esse canal no YouTube. Barulhos. Bom, vai ter barulho, né, algo que vocês já sabem, até porque aqui passa muito veículo, transporte público, mil coisas acontecem, então vai ter barulho. Então, assim, se você acha que vai ser um canal, né, que não vai ter barulho, tá no lugar errado. Mas não é sobre isso que eu quero falar, né? Eu pensei... vamos manter a paz. Mas bom, eu pensei, né, que nesse primeiro momento no canal, eu acho que eu deveria fazer uma apresentação. Se você tá chegando aqui, provavelmente você já me conhece, né, da Historiadora Radical, que é um projeto que nasceu ali no Instagram. Eu queria, né, falar um pouquinho disso, então eu pedi para esse primeiro momento, para esse primeiro vídeo no canal. Na verdade, não é o primeiro, vou contar uma historinha. Para algumas pessoas escreverem perguntas, né? Pessoas que participam da minha vida antes da Historiadora Radical, né? E aí, tá bom, são 10 perguntas e a gente vai trabalhar em cima dessas 10 perguntas. Mas eu falei que não é o primeiro vídeo que tem no YouTube da Historiadora Radical. Em 2020, né, lá para setembro, outubro, novembro, não lembro agora, eu gravei 2 vídeos pro YouTube. Né? Na verdade, era para ter um canal desde 2020. Né? Só que ficou meio estranho aqueles vídeos, porque em 2020, se vocês me acompanham há mais tempo, vocês sabem que estava rolando algo muito louco na minha vida por conta do neoliberalismo, por conta de sofrimentos, por conta de N coisas, né? E era um projeto, a Historiadora Radical era um neném, assim podemos dizer, eu não sabia o que eu queria com a Historiadora Radical. Hoje, né, em junho de 2023, a gente completa 3 anos desse projeto, né? E aí, talvez eu consiga entender o que esse projeto se tornou ao longo desses 3 anos. É pouco tempo, eu sei, né? Pessoas que estão nas redes sociais com projetos de comunicação, né? Dizem que mais ou menos assim demoram cerca de 5 até mesmo 10 anos para poder ter um nome, mas felizmente eu acho que a Historiadora Radical, ele tem um processo assim, né? De como eu posso dizer, de história, de carreira que foi, digamos assim, rápido, né? Até porque eu fazia trabalhos antes de existir a Historiadora Radical nesse meio de comunicação. Então aqui o YouTube, né, ele é mais um lugar, mais um meio de comunicação para estar. E aí eu selecionei essas 10 perguntas, né? Tinha mais, mas eu deixei só 10 perguntas. E a primeira pergunta é: qual é o objetivo do seu canal no YouTube e por que você decidiu criá-lo? Bom, a Historiadora Radical, né, ela é um projeto ali do Instagram, né, não só do Instagram, né, porque parece que reduz, né, é muito reducionista com a Historiadora Radical. Ele começa, né, antes do Instagram, começa com a Gia Del Fuoco, que é meu nome público, né, falando, dando aulas, escrevendo, dando entrevistas, né, sobre diversos assuntos, né, que falam, claro, da questão da mulher, né, então vocês podem ver que tem entrevistas minhas falando sobre antipornografia, antiprostituição, sobre gravidez precoce, né, além disso tem, né, todo o material extenso de quando eu era adolescente, né, e eu era rebelde, assim, com causa, né, que ocupava escolas, participava de manifestações, né, então assim, tem um trajeto até chegar na Historiadora Radical. E o ponto, né, o principal motivo, o objetivo de eu criar um canal aqui é justamente para poder ter mais uma narrativa, né, e poder sair um pouco desses canais, né, mais novos, que é o Instagram e, por exemplo, o TikTok. No TikTok é legal poder falar pra vocês que eu tenho lá uma rede no TikTok que eu pretendo movimentar ela cada vez mais, né, obviamente. Então, assim, tem pouquíssimos vídeos lá, mas eu pretendo, né, movimentar lá, justamente assim como o YouTube, para poder, né, propagar a Historiadora Radical por esse universo de comunicação. Então a ideia de ter um canal é simplesmente, né, difundir mais a Historiadora Radical, né, nesses objetos de comunicação, né, nesses recursos que a comunicação nos dá,
que por mais que sejam recursos capitalistas, né, é uma forma de expor o meu trabalho e de poder fazer com que as pessoas se aproximem mais desse projeto, né, e que saibam que tem um projeto chamado Historiadora Radical, né, que discute minorias nas ciências humanas de forma geral, né, e que tem especialidade em história das mulheres, em história do feminismo, né, em história de mulheres periféricas. Então, basicamente, esse é o objetivo do canal, né, e também pensando que muitas pessoas já vêm, assim, há um tempo, me pedindo, né, pra eu abrir um canal no YouTube. Então, eu sempre ficava, ok, vai chegar o momento, não vai chegar o momento, mas vai chegar o momento, e agora, né, eu acho que depois desses 3 anos aí trabalhando com comunicação, um pouquinho mais, porque antes da Historiadora Radical, né, eu já estava nesse ambiente de comunicação, eu consigo trazer para vocês mais maturidade e entender o que está acontecendo. Primeiro ponto, eu não sou tão boa com a edição de vídeo, estou aprendendo, né? Sou muito mais familiarizada com a edição de podcast. Pra quem não sabe, né, o meu podcast, Historiadora Radical, quem edita sou eu. Às vezes dá super certo, às vezes não dá, porque eu estou sem microfone. Não à toa a gente tem o apoia-se.se/Historiadora Radical, né, que você pode simplesmente apoiar pra gente poder ter esses instrumentos. E aí, né, é basicamente isso. E o segundo ponto, né, é como você escolheu o nome do seu canal. Historiadora Radical, eu acho que ali, né, já tem mais ou menos a história por trás desse nome, porque é um projeto que fala de história, de teoria da história, de metodologia da história, então a gente tá falando sobre isso, né? E aí tá, a mesma pergunta tá assim, existe algum significado especial por trás dele? Isso me lembra muito a uma pergunta que fizeram para Angela Davis, né, que perguntou assim para Angela Davis, Angela, você acha que, né, existe um momento especial para quando você começou a ser ativista? E aí ela para e ela acha que teve esse momento especial, mas depois ela reflete e fala, e ela fala que foi uma junção, né, de vários momentos. É a mesma coisa aqui, não existe um significado especial para ter Historiadora Radical. Até ano passado, ano retrasado, eu dei uma entrevista, né, para uma revista universitária, né, e eu falo que a Historiadora Radical não tem nada a ver, por exemplo, com o feminismo radical, né? É basicamente de mostrar perspectivas dentro das ciências humanas que são vistas como perspectivas radicais, né? E pensando também em todo o meu trajeto de vida, que eu sempre me coloquei como, né? Ou me deram esse nome de ser radical, né? De ser subversiva, insurgente, etc. É por conta desse nome. Não tem um único significado especial. Eu acho que toda a minha trajetória é o especial da coisa, né? E aí tem quais são a sua experiência ou conhecimento relacionado aos assuntos que você vai discutir. Eu tô olhando ali porque eu tô vendo se tá gravando, tá, gente? Mas eu vi que tá gravando. Bom, então, de novo, qual é a sua experiência ou conhecimento relacionado aos assuntos que você vai discutir? A minha experiência, principalmente na comunicação, né? Porque aqui nós estamos no meio de comunicação, é muito pela prática. Né? Não sou formada em nada de comunicação, faço cursos, né, principalmente técnicos na área, estudo muito sobre comunicação, né, com diversas mulheres, principalmente. Inclusive, achei uma mulher que fala sobre marketing e ciência no TikTok, que eu acho ela incrível, sensacional, assim, tô trocando figurinhas ali, né, bastante legal. E a questão da minha experiência é basicamente isso, né, eu pesquiso mulher de forma autônoma desde a minha adolescência. Eu sou extremamente curiosa, eu sou extremamente nerd, daquelas nerds, bem nerd mesmo, né, então... É uma coisa assim que se mistura, a questão do meu ativismo, a questão de eu poder ler textos acadêmicos e transformar para vocês, né, em um formato mais acessível, né? Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto orgulho de mim mesma, de poder mostrar a minha didática de forma acessível, até mesmo para aproximar mulheres que se parecem comigo, que são as mulheres periféricas, mulheres pobres, né? Desse projeto. Então, assim, a minha experiência com isso, né, o meu conhecimento, ele é muito vasto, né, principalmente em questão de ciências humanas. Então, eu acho que eu me sinto pronta para poder falar, né, é aquilo que eu sempre falo para vocês, eu não costumo falar de um assunto ou
ou bolar, né, inaugurar um projeto se eu não me sinto pronta para poder fazer isso. Então eu acho que eu me sinto pronta hoje, 3 anos depois, né, e pensar que nesses 3 anos de historiadora radical eu aprendi tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, né, porque os cursos, né, exigem de mim uma postura muito, muito certa, e certa no sentido de muito séria sobre os estudos, porque sou eu que estou ensinando outras mulheres, né, então assim, eu me sinto mais madura, né, e além da minha questão com o ativismo, além da minha trajetória, né, como militante, que se mistura com teorias, e também tem algo que é a questão da sabedoria, né, de poder ligar tantas informações e entender que a sabedoria é algo que você não aprende, assim, sabe, tipo, em 1, 2, 3 anos, né. Eu costumo dizer que eu estudo mulheres há 10 anos, basicamente, um pouquinho mais de 10 anos, né, e não só mulheres, mas anarquismo, comunismo. Óbvio que eu não estou organizada, por exemplo, com marxistas, né? Minha organização é muito mais com mulheres anarquistas, né? Muito mais com feministas, mas poder dizer que a minha experiência está muito ali, né? E vendo essa trajetória, 10 anos vendo isso, olhando isso, dando isso, né? Investindo nisso, porque os livros que eu compro, né? Um curso que eu faço, uma troca de ideia, o meu tempo sendo investido nisso, né? 10 anos disso, eu acho que eu consigo falar, poxa, que bacana poder estar colaborando com isso, né? Então nós estamos aqui. E aí tá, quais são os temas ou tópicos que você pretende abordar em seus vídeos? Bom, é claro que vai ser sobre minorias, né, com perspectivas de ciências humanas, estudos, né, que estão ali nas ciências humanas, então sociedade, cultura, política, economia, vamos falar de história das mulheres, né? Muito do que vocês conseguem ver ali no Instagram. Mas eu sei que uma reclamação das minhas seguidoras, né, é que o Instagram, ele torna as informações meio perdidas. A gente não consegue sistematizar. Então aqui no YouTube eu pretendo a gente poder, né, sistematizar isso para vocês, né. E aí, um dos assuntos que eu quero iniciar, que vai ser o quadro inicial aqui do YouTube, né, desse canal que vocês estão assistindo, é um quadro, né, que vai ser... Eu não sei se vocês estão preparadas, nem eu, para esse momento, porque eu acho que vou ser cancelada, né? Que é o momento de falar. Esse vai ser o nome do nosso quadro. É o momento de falar, né? Porque a gente sabe que nós estamos no governo PT, né? E aí, quando eu estava, ano passado, 2022, falando sobre algumas críticas que eu tenho ao governo PT, muitas pessoas falaram, mas não é o momento de falar. Fiz uma postagem sobre Simone Tebet, alguns stories sobre a Simone Tebet, e as pessoas falavam, mas não é o momento de falar. Então, nessa semana que vem, a gente já vai dar início aí nesse quadro aqui do canal, que vai ser o momento de falar, né, que a gente vai analisar os sistemas políticos, né, que estão inseridos no Brasil e entender esse cenário maluco que a gente vive, principalmente, né, essa frente ampla que foi proposta pelo governo Lula. Então, a gente vai fazer esse olhar, essa análise política, né? Claro que sempre entrelaçando ali as questões de como ficam as mulheres, de como ficam as crianças, de como fica a classe pobre, a classe proletária, né? Então a gente vai sempre olhar para esse lado. E eu acho que vocês vão gostar bastante. O primeiro vídeo, né, que vai ser desse quadro tá bem polêmico, assim, já tem um roteirinho, falta gravar, obviamente, mas tenho certeza que vocês vão gostar, né? E aí, a outra pergunta, quais são os principais desafios que você enfrentou ao iniciar seu canal no YouTube? Primeiro, a questão de equipamento, né? Eu não sou uma pessoa que, tipo assim, tem vários e sou, né, naquele sentido de ter muitos equipamentos para audiovisual para poder gravar. Sei que hoje, né, com a tecnologia, etc e tal, a gente consegue fazer vários vídeos, né, com material por conta de apps, enfim. Mas eu acho que uma das maiores dificuldades são equipamentos mesmo, a questão até mesmo de editar, né, poder ter tempo de poder entender como é a plataforma do YouTube, né, por exemplo, o Instagram eu acho que eu domino, mas nem tanto, porque eu não gosto de gravar tanto Reels, por exemplo, né, mas eu sei que é necessário gravar para poder engajar, para poder, né, estar ali tendo conteúdo entregue. E uma das minhas maiores dificuldades é entender que trabalhar na internet é um trabalho. Olha que loucura. Por quê? Você precisa estar produzindo para você estar sendo entregue, né? Para as pessoas verem que você está trabalhando. E às vezes, né, que também entra no YouTube aqui, eu fico meio que
postergando as coisas, sabe? Ah, não, depois eu gravo. Ah, não, depois eu faço. Ah, não, preciso ler mais uma coisinha para poder falar disso, sendo que eu já li tudo que eu tinha proposto. Então, assim, eu acho que falta bastante coisa pra gente poder entender, né, tudo isso. E aí, a outra coisa é, como você planeja se diferenciar de outros criadores de conteúdo que abordam temas semelhantes? Isso aqui, eu não planejo nada, né, simplesmente vai sempre existir. Uma coisa que eu falei bastante, na verdade, que eu vi bastante, né, de uma moça que estuda marketing de conteúdo, ela falando que basicamente vai ter competição sobre esses assuntos, principalmente na questão de ciências humanas, né, vai ter competição. Por quê? Porque é um assunto que todo mundo quer falar, mas quase ninguém vai entender, né? Então, assim, eu não sei muito como lidar com isso, eu simplesmente sei que as pessoas vão querer falar e você vai falar também. E aí, a outra coisa, né, outra pergunta quais são suas principais metas para o crescimento do canal no YouTube? Não tem. Não tenho metas, simplesmente a coisa acontece. Aí tem 8. Como você lida com feedback negativo ou críticas construtivas dos espectadores? Isso aqui, eu postei um post ontem, ou foi antes de ontem, sei lá, em maio, né? Sobre o Karl Marx. E aí, as pessoas não gostam quando eu falo do Karl Marx, né? Porque, assim, primeiro que eu pratico muito mais, né? Dentro das minhas análises, análises anarquistas, e falar do Karl Marx sendo anarquista já não é um ponto positivo, né? E aí, lembrando que a postagem que eu fiz era um recorte, né, de uma discussão, um recorte do recorte do recorte, um resuminho, assim, do que acontece no curso, né? E aí as pessoas falaram bastante dessa postagem, falando que existiam vários equívocos, falando que estava muito raso, né, que não era isso e aquilo. E eu sempre deixo lá as pessoas falarem, mas é claro que existem vários incômodos, né, quando a gente recebe crítica negativa, justamente quando assuntos que são públicos. Por exemplo, falar de Karl Marx é algo muito perigoso, porque existem entendedores de Karl Marx, principalmente na internet, no Instagram da vida, né, que vai saber mais do que eu, mas mesmo assim, eu, estudando aquele tema que estava ali na postagem, eu me arrisquei a falar. Mas as críticas negativas que vai existir em cima, né, de um trabalho que é sobre ciências humanas, eu acho que se for uma crítica, né, que, por exemplo, é sobre a forma que eu estou propondo o assunto, ou a forma que eu estou abordando, ou que tipo, a teoria não está fazendo sentido, que a linguagem está desconexa com a realidade, eu acho bacana. Né? Mas se for uma crítica, por exemplo, que é muito levado, que a gente chama de pessoal, né, eu acho que isso é meio problemático, principalmente na questão do meu trabalho, né, porque eu não exponho a minha vida pessoal na historiadora radical, por exemplo. Então, se for, né, pra criticar, fazer crítica construtiva, enfim, não interessa, eu acho que é legal, bem-vindo. Mas se for pro meu pessoal, eu não gosto, eu fico bastante incomodada. E aí entra várias e várias questões que me fazem querer sair das redes sociais, mas é uma coisa que a gente tem que lidar, né? E aí a outra pergunta é, quais são suas estratégias para manter seu público engajado e motivado a retornar ao seu canal? Eu acho que é manter o ódio, né, ativo, justamente porque os assuntos que eu trago são assuntos bem atípicos, né, e a forma de análise que eu faço são análises bem atípicas também, né. Eu acho que esse é o diferencial, eu acho que essa resposta também responde, né, de como entrar na questão da competição, porque é uma coisa capitalista. Hoje a gente vive num ambiente extremamente de competição, né? Não tem como falar que não existe isso, porque hoje tem inúmeras pessoas criando conteúdo, existem inúmeras pessoas com ferramentas, né, melhores que as minhas, com mais dinheiro para poder investir. Então, assim, o mercado ele é vasto, ele vai ser competitivo. Mas eu acho que uma das estratégias também é poder manter, né, a questão da autenticidade dentro dos meus projetos, né? Não ficar rendida a assuntos que vão entrar mais no hype, né? Eu acho que isso eu consigo me manter bastante fiel. E é isso, as pessoas geralmente gostam disso, né? Além de poder ser sincero sobre as questões que eu trago. E aí, um outro ponto, né? Como você vê o futuro do seu canal
e quais são suas ambições para ele. As minhas ambições com trabalhos digitais, né, é basicamente poder sempre, toda vez que eu produzo conteúdo, eu sempre penso, né, no retorno que isso vai mudar, que é poder fazer com que as pessoas venham querer estudar comigo, né, basicamente. Então, assim, todo o conteúdo, ele tá entrelaçado com as coisas que eu dou, né, em aula, porque eu acho que é muito mais vantajoso você conversar com pessoas quando elas estão ali 100% inteiras, que é quando eu acredito que as pessoas estão dedicando o seu tempo, né, para poder estudar. Então, assim, é diferente de você estar aqui, né, e você, por exemplo, no Instagram, vi uma postagem ali e curti, né, você não tá estudando, você leu, você captou a informação, e aí um dia você pode ser que lembre, outro dia pode ser que você esqueça, né. No YouTube eu acho que é mais difícil de acontecer isso, por exemplo, você entra no YouTube, você pesquisa, né, o título te chama a atenção, você entra e você escuta. Por isso que eu também gosto de podcast, porque o podcast você vê o título, você entra, não é por simplesmente rolar o feed, né? Não, você escolhe escutar e ver as coisas. É totalmente diferente do Instagram. Então, eu acho que o YouTube, ele vai ter mais ou menos essa pretensão das pessoas poderem estar, né, aqui no canal para poder deixar as coisas mais claras, não só no sentido de, eu vi ali o título, me chamou a atenção e vou fazer isso. Não, é poder ter, né, ou querer ter senso crítico, né, poder construir o pensamento crítico. Eu acho que a maioria dos canais do YouTube, né, que trabalham com ciências humanas, mas não só, né, é para a construção desse senso crítico, é para poder unir informações que são soltas, por exemplo, nos jornais, e a gente poder trabalhar esses pontos juntas, né, e mais tarde se transformar, talvez, quem sabe, em potenciais, né, alunas, para que a gente possa discutir isso de forma mais restrita, de forma mais exclusiva, né? Porque aqui, por exemplo, é muito difícil dar conta de todo o retorno, no sentido de comentários, né, de dúvidas que surgem, e nem todo mundo se sente à vontade de comentar sobre algo exposto assim, né? Então eu acho que isso vai ser legal. Então, bom, é isso. Então, como eu falei pra vocês, né, na semana que vem vai ter sempre às quintas ou às sexta-feiras, eu não sei como vai ser direito, porque de quarta-feira tem o podcast, né, e nos outros dias, segunda, terça e quarta, eu dou aula pro Historiador Radical e pra LAF. Então, eu não sei como vai ser tudo isso, mas eu sei que já tem pessoas falando que editariam pra mim, né, os vídeos, que editariam o roteiro. Por enquanto tô tranquila nisso aí, eu sei mais ou menos mexer nas ferramentas. Então não precisam ficar preocupados quando eu falo que, tipo, nossa, a gente não manja de todas as coisas, eu vou aprendendo. E eu acho que é isso, gente. E depois a gente vai vendo, eu acho que respondi todas as perguntas. E é isso, tchau!